Senti a sede e dor, levado à cruz Jesus, um grande preço pagou. Graça e paz, queridos e amados irmãos, ao alcance da nossa transmissão. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de todos vocês que têm nos acompanhado nesses últimos finais de semana, quando temos falado sobre o mês da família. E ordinariamente, todos os anos, nós dedicamos o mês de maio à família. E esse ano nós resolvemos adotar uma revisão de alguns sermões, alguns conceitos que já ensinamos na preparação para essa cultura de bênção, que é, na verdade, o tema de hoje. Nós vamos nos basear em Gênesis 12, de 1 a 3, que diz: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos orar. Senhor, nós nos submetemos a tua sabedoria, a sua graça e a sua bondade. Queremos aprender sobre a tua palavra, sobre os propósitos que o Senhor tem para as nossas famílias e para as nossas vidas individualmente. E queremos submeter a essa graça e essa capacidade que o teu Espírito Santo dá de aprendermos com o Senhor e na tua palavra. E obrigado por nos acompanhar, por nos guiar. Em nome de Jesus. Amém. Deus tem um plano de abençoar todas as famílias da terra. Isso ficou muito claro na promessa de Deus feita a Abraão, nesse texto que nós acabamos de ler. O propósito mencionado por Deus inclui, enviar Jesus, o Messias, para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. É interessante notar que Deus não disse que abençoaria todos os indivíduos da terra, mas todas as famílias, não indivíduos, mas famílias. A primeira unidade por meio da qual Deus se comprometeu a fazer a sua obra é a família. Também podemos estar certos de que, se o plano divino é abençoar, então Satanás também tem um plano contrário ao plano de Deus, que consiste em amaldiçoar todas as famílias da terra. Deus quer abençoar todas as famílias da terra, o diabo quer amaldiçoar todas as famílias da terra. Então, o que é exatamente a bênção e o seu oposto, a maldição? Essas duas palavras são muito ricas em seus significados e nas suas aplicações. Mas, nesse contexto de família que temos falado nesses dias, e no plano eterno de Deus, nós vamos usar uma definição bem específica. Bênção é Deus usando um ser humano para transmitir a sua mensagem e a sua imagem de identidade e destino ao coração de uma outra pessoa. Bênção é Deus usando um ser humano para transmitir a sua mensagem e a sua imagem de identidade e destino ao coração de outra pessoa. Maldição é Satanás usando um ser humano para transmitir a sua mensagem e a sua imagem de identidade e destino ao coração de uma outra pessoa.
Tanto Deus quanto Satanás têm uma mensagem, como vimos, uma de bênção e uma de maldição. E eles desejam transmitir isso ao coração de cada pessoa em toda a terra. Entretanto, essas duas mensagens são exatamente opostas, diametralmente opostas uma à outra, totalmente opostas. A mensagem de Deus, que é a bênção, comunica amor, valor, respeito e propósito. 4 coisas essenciais: amor, valor, respeito e propósito. A mensagem de Satanás transmite vergonha, falta de amor e falta de propósito. A qualquer momento da vida, os pais podem ser agentes de Deus para abençoar os filhos e transmitir essa mensagem, comunicando amor, valor, respeito e propósito, ou ser agentes de Satanás e amaldiçoar os seus filhos, transmitindo uma mensagem de falta de amor, de vergonha e falta de propósito. Os pais podem transmitir a mensagem de Deus quando dizem ou agem, por exemplo, dizendo para o filho: eu o amo, você é precioso, você é valoroso, você é digno do meu tempo, da minha energia. Como também os pais podem transmitir a mensagem de Satanás fazendo o oposto a isso: você não merece ser amado. Você nem foi desejado, você é um acidente de percurso. Você não é digno nem do meu tempo, nem do meu esforço, da minha energia. Você é inútil. É claro que a gente nem sempre vê isso dito, expresso em palavras literalmente. Mas o modo como os pais conduzem, expressam essa mensagem. E não é raro também os pais falarem isso para os filhos. No hebraico, o idioma em que o Velho Testamento foi escrito, abençoar é traduzido para o nosso português como barak. Literalmente, essa palavra se traduz como ajoelhar-se diante de alguém. Assim, a bênção vem de uma atitude e de uma postura de humildade. A ideia natural é que alguém superior, alguém maior, alguém com maior autoridade, abençoa outra pessoa que se coloca de joelhos diante dela. Agora, Jesus nos abençoou humilhando-se e assumindo a forma humana. Da sua posição de um marginal desprezado e odiado, ele deu a sua vida para pagar pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, 13 e 14, ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão, que nós lemos agorinha, chegasse aos gentios, os que não são judeus, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Jesus assumiu a nossa condição, assumiu a nossa dor, assumiu o nosso fracasso, a nossa derrota. Nós é que merecíamos ser crucificados, condenados à morte e executados, e Ele tomou o nosso lugar para que a bênção que Deus prometeu a Abraão chegasse até os nossos corações.
Embora o significado literal de Baraque seja ajoelhar-se diante de alguém, a conotação espiritual de abençoar, nesse sentido, é de outorgar poder para prosperar, autorizar alguém para que ele prospere. Autorizar para prosperar, outorgar poder para prosperar. Então, amaldiçoar é exatamente o oposto a isso. É fazer o contrário de abençoar. Ao invés de autorizar para prosperar, é desautorizar para que a pessoa prospere. No grego, o idioma que o Novo Testamento foi escrito, abençoar é a palavra eulogeu, cujo significado literal é falar bem. Falar bem de alguém, de alguma coisa. E daí vem, né, um dos radicais, uma das origens da nossa palavra portuguesa, elogio. Amaldiçoar é falar mal de alguém ou pronunciar a visão de Satanás ou a imagem que Satanás tem sobre a vida de alguém, daquela pessoa. Enquanto abençoar é falar bem de alguém ou transmitir a visão e a imagem de Deus na vida daquela pessoa, de uma pessoa. A compreensão do poder que a bênção tem, a bênção dos pais, tem sido sistematicamente roubada da nossa cultura. É incrível, mas até aquele costume dos filhos pedir bênçãos para os pais vão desaparecendo, né, aos poucos das famílias. Aqui na Monte das Oliveiras, nós estamos trabalhando incansavelmente, já por alguns anos. Domingo passado mesmo nós vimos que já se passaram 9 anos da primeira cerimônia, foi em 2011. E antes de chegarmos na cerimônia, nós trabalhamos uns 5 a 6 anos, aprendendo, preparando, conhecendo material, produzindo material, fazendo os treinamentos com os pais, com os filhos, para chegarmos na cerimônia de bênção. Então nós temos, né, uma luta incansável para aprendermos a restaurar uma cultura de bênçãos na sua família e como nos tornarmos embaixadores da bênção em nossa comunidade e na vida daqueles que estão ao nosso redor. A Monte das Oliveiras não está inventando nada, não está criando nada novo, não estamos fazendo algo inédito, nós estamos trabalhando para restaurar uma prática bíblica desde os tempos antigos e que nunca deveria ter saído das famílias. Isso nem tem a ver com a igreja, isso é antes do tempo da igreja. É vereda antiga. Estudando os tópicos sobre bênção e maldição na Bíblia, encontramos 6 estágios em momentos críticos na vida de um filho, na vida de uma pessoa, nos quais ele deveria e deve receber a bênção de Deus por meio dos pais. E um 7º, acrescentando mais um estágio, no qual o filho deve abençoar os seus pais. Então, biblicamente, há 6 estágios, 6 períodos, 6 estações, onde o trem da bênção, como diz os mineiros, né, e a coisa da bênção, como diz os goianos, tem que parar. Ali os pais têm que ministrar bênçãos na vida dos filhos. E na 7ª, os filhos é que fazem esse papel na vida dos pais. Esses períodos são a concepção, a vida uterina, o nascimento, a primeira infância, a puberdade, o início da adolescência, o casamento e a velhice. 7 etapas na vida de uma pessoa, onde a bênção de Deus precisa chegar nos 6 primeiros
pelos pais e o sétimo pelo filho. Na vida prática dos antigos hebreus, seria impossível para alguém que crescesse ali não ter sido abençoado nesses 6 períodos, ou incluindo o sétimo também. Era impossível ele passar a vida sem que nessas 7 estações da sua vida eles fossem abençoados. A cultura toda estava estruturada de tal forma que ambos, a bênção cerimonial, uma cerimônia oficial, algo programado, né, algo estruturado, e a bênção do dia a dia, ocorriam naturalmente na vida da maioria das famílias. Dizemos maiorias, porque o ser humano sempre comete falhas, e nem todos os judeus, não é pelo fato de serem judeus, hebreus, descendentes de Abraão, que são 100% fiéis à prática dos ensinamentos de Deus, como os cristãos também, embora conheçam a palavra de Deus, nem todos levam tão a sério os princípios que estão ali. Esse modelo de vida, esse estilo de prática de família, resultava em saúde espiritual, emocional, física, relacional e financeira para as famílias que praticavam a bênção regularmente. Pessoas abençoadas desfrutam de uma melhor saúde espiritual, emocional, física, relacional e financeira. Isso é evidente. Nós, os pais, somos criados para ser os agentes da bênção de Deus para a vida dos nossos filhos. Pai é apropriadamente criado, programado por Deus nessa função da paternidade e maternidade, para ser um agente de transmissão da bênção de Deus sobre a vida dos seus filhos. Então, nós precisamos ser equipados para capacitar os nossos filhos a cumprir o destino que Deus tem preparado para eles. Naquela relação de dons espirituais, dons ministeriais, que o apóstolo São Paulo descreve aos Efésios, no capítulo 4, de 11 a seguir, ali fala que o propósito de Deus distribuir aqueles dons no corpo de Cristo é para que os santos sejam preparados, equipados para realizar o ministério, realizar o serviço. Então, é papel da igreja equipar os seus membros, no caso, os pais, para promoverem como agentes da transmissão da bênção de identidade, destino, da visão e da imagem que Deus tem para cada um dos seus filhos. Quando estamos falando de identidade e destino, nós percebemos, ou não percebemos, conscientes disso ou não, todos os dias, cada um de nós responde a 2 perguntas decisivas na vida. Quem sou eu e por que estou aqui? Nós respondemos a essas perguntas baseado em imagens pré-existentes estabelecidos no nosso interior. Cada pessoa tem uma imagem formada ao longo da sua vida. De repente a gente se vê tomando decisões, fazendo coisas, agindo de determinada forma. De onde é que vem isso? Quem me ensinou isso? Onde eu aprendi isso? Onde eu adquiri isso? Isso foi formado ao longo da vida toda. Essas imagens pré-existentes foram estabelecidas na vida. A forma como respondemos a essas perguntas, quem sou eu e por que estou aqui, determina a maneira como respondemos às circunstâncias da vida. Já viram falar que o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro? Uma mesma provação, uma mesma dificuldade, uma mesma calamidade,
afeta as pessoas de modo inteiramente diferentes. Umas reagem positivamente, construtivamente, tomam novas iniciativas, e outras desanimam, desistem, outras nem começam e já se dão por vencidos. Isso tem a ver com as respostas a essas perguntas de identidade e destino. A questão principal sobre quem sou eu, né, tem a ver com a minha identidade. Eu estou afirmando de forma simples, eu poderia dizer que essa identidade é a percepção que eu tenho de mim mesmo. Identidade é a percepção individual sobre si mesmo. Como eu respondo, quem sou eu? Quem você responde, quem é você? É a percepção que você tem de você mesmo. A questão principal em jogo ao lidar com a identidade é o valor. Que valor eu tenho? Quando falamos sobre identidade, falamos sobre a percepção que uma pessoa tem de si mesmo e do valor de sua vida e de seu ser. Se você pergunta para as pessoas quem é ela vai responder de acordo com a percepção que ela tem. E ela já vai afirmar o valor que ela lhe atribui. Pode ser praticamente zero, pode ser superestimado também. A outra pergunta, por que estou aqui, que tem a ver com destino, isso se refere à percepção individual que eu tenho da minha função e do meu significado aqui na Terra. É a percepção que você tem, que cada um tem, da função e do seu significado aqui na Terra. A principal questão em jogo ao lidar com o destino é o propósito. Porque estou aqui. O que devo fazer? Veja bem, a questão da identidade é o valor. E a questão do destino é o propósito. Que valor eu tenho? E que propósito eu tenho? A identidade e o destino são qualidades importantes, fundamentais, que Deus planejou que nós transmitíssemos e estabelecêssemos isso corretamente em nossa vida. Isso precisa ser estabelecido através de uma transmissão eficiente para ficar bem fundamentado na vida. A identidade e o destino são qualidades fundamentais que Deus faz questão, né? Ele planejou isso para que houvesse uma transmissão e um estabelecimento correto em cada vida. O curso da vida adulta, o caminho que a gente toma na vida adulta, é determinado, é estabelecido por essa transmissão de identidade e destino que nós recebemos quando crianças. Se dizemos que a pessoa será bem-sucedida, ela sempre vai se ver como alguém bem-sucedido, em condições de ser bem-sucedido. Se é transmitida a ela uma imagem que ela sempre será um fracasso, que ela sempre será derrotada, que ela nunca será nada, que ela nunca fará nada, a tendência dela é aceitar como natural, não acontecer nada de bom realmente, porque ela já nasceu com essa estrela. Pelo menos alguém fez ela acreditar nisso. A intenção de Deus é e sempre foi a de transmitir para cada pessoa a sua mensagem de identidade e destino, especialmente em determinados estágios da vida, né? Há determinados pontos da vida em que isso tem que acontecer. Ele determinou agentes especiais nessa terra para assegurar
que a sua mensagem de Deus, de identidade e destino, sejam reveladas no coração da pessoa, no meu coração, no seu coração. Deus determinou agentes especiais, que nós denominamos de pais, né, para assegurar que a sua mensagem de identidade e destino seja revelada em nosso coração. Muitas pessoas podem e exercem influência nas nossas vidas, mas os agentes especiais de Deus, ungidos para transmitir, né, pessoas ungidas, autorizadas, abençoadas, determinadas por Deus para transmitir identidade e destino, não são os anjos, não são os professores, não são os treinadores, não são os pastores, são os pais. Quem tem a função, o ministério, a unção e a autoridade de Deus para abençoar a vida dos filhos são os pais. Isso não pode ser terceirizado, isso não pode ser delegado para a igreja, para o pastor, para o ministério, para alguém muito abençoado. As nossas vidas precisam ser influenciadas no setor de bênçãos, especialmente e fundamentalmente pelos pais. Muitos grupos de pessoas em todo o mundo praticam costumes, cerimônias e tradições que produzem naturalmente uma cultura geral de bênção. Em muitas culturas, esse sistema de preservar as bênçãos, preservar as tradições sadias, saudáveis, são repassadas por cerimônias, por rituais, por costumes mantidos por aqueles povos. Deus deu ao povo judeu uma tradição para que isso fosse preservado. Só para explicar para quem tem menos vivência com a palavra de Deus, com a Bíblia, com os conceitos cristãos, toda a nossa cultura de fé do cristianismo, ela é herdada dos hebreus, dos israelitas, dos judeus, aquele povo de Israel ali da Palestina. Eles foram chamados por Deus e se tornaram uma nação com um propósito específico de serem o povo, a nação que representaria a transmissão de todos os propósitos de Deus para a vida das nações, para abençoar todas as famílias da terra. Então, a vida deles é um modelo básico estabelecido por Deus na sua palavra. O nosso Velho Testamento, na nossa Bíblia, é a Bíblia toda deles. Os princípios de Deus estão ali e eles vivem esses princípios porque é o modelo estabelecido por Deus para chegar a todas as nações. Por isso que nós estamos sempre falando dos hebreus, dos israelitas, dos judeus, da importância que isso tem na nossa fé. Então, esse povo recebeu, né, os 10 mandamentos e todas as leis cerimoniais, morais e espirituais. Né? Jesus é judeu, Jesus é descendente direto de judeu, né, filho do rei Davi, herdeiro legítimo do trono, e ele ainda vai assumir essa posição. Então, seguir a Jesus é seguir o propósito de Deus, o plano original de Deus, desde que Adão pisou na bola lá no jardim. Então, Deus deu a esse povo uma tradição semanal, maravilhosa, e que é praticada até hoje pela maioria das famílias, especialmente as famílias ortodoxas, aquelas que levam bem mais a sério os conceitos de Deus e de família. Eles se reúnem toda sexta-feira à noite, eles chamam de Shabá. Para o povo judeu, o dia termina com o pôr do sol e começa um novo dia com o pôr do sol. Para nós o dia termina à meia-noite, né? 0 hora, começa um novo dia para nós, né? Terminou um e começa o outro. Para eles é o pôr do sol. Então na sexta-feira nossa, quando o sol se põe, para eles começa o sábado, eles chamam de Shabá. E o sábado todo, eles não trabalham, eles não fazem tarefas, não exercitam atividades
a não ser de descanso e de adoração, e de reunião de família para rever os conceitos estabelecidos por Deus. Então, toda sexta-feira, as famílias judaicas se reúnem para uma refeição especial e ali eles fazem o pronunciamento da bênção de Deus e da família para a própria família. Cada semana o pai judeu pronuncia uma bênção sobre a esposa. Depois ele pronuncia uma bênção sobre cada um dos filhos. E em muitas dessas famílias judaicas, o pai também proclama a visão de prosperidade sobre os filhos que ele tem, que ele deseja e que pela fé ele vai declarando para os filhos. E dessa forma ele cria nos seus descendentes uma expectativa de futuro com muito sucesso, porque desde pequeno eles ouvem semanalmente que ele é uma bênção, que ele é próspero, que ele será rico, que ele será abençoado, que ele será inteligente, que ele fará diferença, que ele vencerá e que ele superará os obstáculos. Então não tem como uma criança, né, desde a concepção, passando por isso diariamente, semanalmente, o ano todo, a vida toda, e depois há cerimônias especiais que demarcam essas etapas, não tem como eles não serem bem-sucedidos. Há uma estatística de uma pesquisa, de uma consulta feita oficialmente, cientificamente, sobre os imigrantes do leste europeu para os Estados Unidos, há algumas décadas atrás. E a pesquisa abrangia descendentes judaicos e não judaicos. Os israelitas, os judaicos, assim que chegaram nos Estados Unidos, mesmo chegando sem nada, eles começaram a trabalhar, botaram os filhos nas escolas, os filhos estudaram, desde o começo, entraram para a universidade, se formaram e entraram para a carreira profissional, e as próximas gerações já eram todas bem-sucedidas. Os não-judeus que vieram na mesma época, da mesma circunstância e com as mesmas dificuldades, né, se estabeleceram nas periferias das cidades, começaram a sobreviver de serviços esporádicos, temporários, secundários, subempregos, e os filhos não entraram para as escolas ou não se dedicaram tanto, a maioria não fizeram universidades, as faculdades, não se formaram, e muitos deles entraram para aquele sistema de pessoas que sobrevivem às custas de assistência governamental, né? Aqueles guetos, aquelas pessoas. Então, há uma diferença na cultura e que as próximas gerações faz toda a diferença. Né? Um jovem, digamos, brasileiro, ou um não-judeu de qualquer lugar do mundo, estou pensando aqui numa criança, num jovenzinho. Se ele vai, por exemplo, com o pai pela primeira vez em um banco, ele fica extasiado com aquilo que ele vê. Aquele ambiente totalmente inédito para ele, tudo bem arrumadinho, tudo limpinho, cheiroso, né? Os escritórios, as mesas, tudo bem organizado, nada quebrado, tudo bem montado, os funcionários bem vestidos, elegantes, bem educados, tratam com muito respeito, se mostram muito prestativos. Aquilo impressiona uma criança que vê aquilo pela primeira vez. E qualquer criança não judia que participa de uma experiência dessa, ele sai dali, né, dizendo, quando eu crescer, eu vou querer trabalhar num banco. Um filho, uma criança judia que entrar num banco e ver essa mesma atmosfera, ele sai de lá e ele vai dizer, eu vou ser dono de um banco quando eu crescer. A percepção que ele tem do mundo e da vida e de como lidar com ela é inteiramente diferente. Se um garoto desses nossos
assiste uma peça, um teatro, um bom filme, ou tem uma experiência de ter uma interação com atores ou coisa e tal, ele fica impressionado e ele diz que ele vai querer ser ator, vai querer trabalhar em teatro ou cinema, uma coisa assim. Uma criança judia que tivesse a mesma experiência, ele vai sair dali falando, eu vou querer ser um diretor, ou eu vou querer ter o meu próprio estúdio. Eles pensam grande, eles pensam alto, eles têm um poder que foi lhes transmitido pela bênção dos pais, para que eles vejam a vida pelo lado melhor, pelo lado onde mais se constrói, onde se faz a diferença. Por exemplo, normalmente os pais, aqui eu vou me referir a pais cristãos. Os pais cristãos apresentam um maior volume de críticas e correções aos filhos do que pronunciamento de bênçãos e de um futuro promissor para eles. Os pais ficam o tempo todo, a maior parte do tempo, pegando no pé dos filhos. Não faz isso, faça direito, você nunca aprende, já te falei 1000 vezes. Você parece que não tem jeito, parece que por mais que eu falo, não entende. E aí, fora aquelas outras coisas pesadas que acabam saindo. Agora, nós falamos que as famílias judaicas têm um momento semanal de estabelecer e confirmar a bênção em família. Como a gente poderia fazer isso na nossa experiência cristã? A chave para isso funcionar na prática é seguir, é copiarmos o modelo das famílias judaicas. Elas estabeleceram e elas priorizam esse momento de bênção acima de todas as outras atividades. Então, todos os sábados, para eles, toda sexta-feira à noite nossa, eles têm um jantar em família e ali acontece a transmissão de bênção. Então, nós precisamos estabelecer uma rotina dessa e priorizar essa reunião e essa possibilidade de transmitir a bênção para os nossos filhos e eles precisam estar envolvidos nesse processo e nessa cerimônia. Isso pode começar na minha casa, na sua casa, nós podemos iniciar uma tradição, assim como nós temos várias tradições. Alguns, por exemplo, têm a tradição de todo domingo comer na casa da avó, ou reúne a família toda na casa dos pais, e os netos vão seguindo e fica a tradição. Outros têm a tradição de se reunir todo o Natal, ou todo o Ano Novo, ou em alguma data de aniversário de alguém da família. Então aquilo já é tradição. Crie uma tradição para abençoar os seus filhos e a sua família. Faça disso um motivo na sua vida. Então, nós podemos começar criando essa própria tradição e tem 3 passos não muito complicados, que dá para implantar, estabelecer o momento de bênção. Primeira coisa, faça uma refeição juntos. Os judeus fazem o jantar no Shabá, na nossa sexta-feira à noite. Escolha um dia, ou da semana, ou do mês, ou a princípio mais esporádico, mas depois vai aumentando isso. Estabeleça uma refeição juntos, se possível até preparada junto pela maioria da família, e que todos estejam ali, todos assentados na mesa, larga o celular, larga a televisão, e vai todo mundo para estar ali, para sentar à mesa, para fazer a refeição, comer a sobremesa, conversar e ter um momento de bênção, nada de correria. Segunda coisa, depois da refeição, inicie um momento de arrependimento e bênção. O que eu estou querendo dizer com um momento de arrependimento e bênção? Imagina que o pai passou pirraçando e torrando a paciência dos filhos a semana inteira, um mês inteiro, há um tempão. E agora hoje ele descobriu que quer abençoar os filhos e faz um jantar e quer botar a mão na cabeça deles e abençoar. Eles não vão receber isso. Não pega bem. Eles não estão abertos para isso. Então é necessário que os pais demonstrem uma atitude de humildade,
se prontifiquem a acertar, pedir desculpas, pedir perdão, reconhecer que erraram em tal circunstância, em tal circunstâncias. Eu sugiro até que dê oportunidade para os filhos abrirem e falarem a opinião que eles sentem, onde eles foram magoados, onde eles foram feridos. Às vezes os direitos dos filhos são desrespeitados e os pais passam por cima e quem pode mais chora menos. Não é assim. Onde se quer estabelecer propósito de Deus e bênçãos de Deus, todas as pessoas precisam ser amadas, acolhidas, respeitadas e tratadas com respeito. Não é porque eu tenho 60 anos e o meu filho tem 40, ou tem 30, ou tem 20, que ele não precisa ser respeitado. Ou você tem 40 anos, seu filho tem 5, você pode atropelá-lo como uma carreta, que ele não tem propósito, ele não tem sentido, ele não entende, isso faz diferença. Então é necessário esse tempo de arrependimento e confissão e pedido de desculpas, faz os acertos necessários e depois profere a bênção. Ninguém pode receber uma bênção quando está carregando uma ferida emocional com relação àquela pessoa que quer abençoar. Então é uma oportunidade de acertos, pedir perdão e receber perdão. Passado esse momento, então, é hora de abençoar cada membro da família. O ato de abençoar não é só falar Deus te abençoe, ou eu te abençoo. Há uma cerimônia, há um ritual. Né? Nós estamos falando aqui de uma bênção ritualística, de um cerimonial de impor, né, impetrar uma bênção sobre alguém. Então, uma sugestão é que se use os 5 componentes essenciais de uma bênção. Uma bênção cerimonial, ela tem 5 componentes importantes, essenciais nela. Primeiro, é um toque apropriado e significativo. É um toque. Tem família que eles não se tocam. Ninguém pega na mão, ninguém dá um abraço, ninguém passa pelo outro e dá um toquezinho, faz um carinho. Contatos físicos são quase que proibidos. Mas é necessário. Um toque significativo e apropriado. Respeitoso, que transmita segurança, que transmita interesse, que transmita respeito e consideração por aquela pessoa. Então, um toque apropriado faz parte essencial da bênção. Segundo, uma palavra falada. Não é só desejar que você seja abençoado, só querer. A pessoa precisa falar para aquela pessoa: eu te abençoo, nós te abençoamos, eu estou ministrando uma bênção sobre a sua vida. Terceira coisa, dar grande valor à pessoa que está sendo abençoada. Dizer a ela que ela tem valor, que ela tem significado, que ela merece o meu tempo, ela merece a minha atenção, ela merece o meu esforço. Eu tenho o maior prazer de ter abrir mão do meu tempo ou de outras atividades para estar aqui com vocês agora, termos essa refeição e olho no olho dizer para vocês que vocês são importantes, que eu amo vocês, que eu abençoo vocês, que vocês são muito importantes na minha vida, na nossa vida. Então, dar grande valor à pessoa que está sendo abençoada. 4, visualizar um futuro especial para a pessoa que está sendo abençoada. Eu vejo você como uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa próspera, eu vejo você se formando na universidade, eu vejo você se graduando, eu vejo você adquirindo tal posição, eu vejo você prosperando na vida, eu vejo você como uma pessoa que tem tudo para dar certo e Deus vai estar com você nisso. Então, essa visualização de um futuro especial para a pessoa faz parte essencial da bênção. E o quinto componente essencial de uma bênção é ter um compromisso ativo de ajudar que essa bênção se cumpra. Então, se eu estou dizendo que eu vejo você se formando, se graduando, eu vou me comprometer e ativamente trabalhar para te ajudar a chegar lá. Vou investir nisso. Vou investir meu tempo, vou investir meu conhecimento, vou investir meus contatos, vou investir apoio, eu vou facilitar para que você chegue na bênção que Deus tem para a sua vida. Então, são 5 componentes de uma
bênção cerimonial. É isso que nós queremos transmitir para vocês como uma cultura de bênção. Nós estamos trabalhando para restaurar essa cultura de bênção na vida das pessoas e das famílias, né? E eu quero fazer uma aplicação rapidinha aqui para vocês. Primeira coisa, você já é comprometido com o propósito divino de abençoar todas as famílias da terra. Deus falou isso para Abraão, e quando Jesus ressuscitou, ele reuniu os seus discípulos e disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. A grande comissão é um instrumento de Deus abençoar as nações, abençoar as famílias. Você é comprometido com o propósito de Deus de abençoar todos os povos? Segundo, você compreende o seu papel como agente de Deus no processo de abençoar os seus filhos? Você compreende a importância do seu papel como agente de Deus no processo de abençoar os seus filhos? Terceiro, você está convencido dos efeitos, do poder que tem a bênção ou a maldição na sua família, na sua vida? Quão poderoso é o que você pode fazer ao abençoar, ou quão destrutivo se você amaldiçoar? Você está convencido desses efeitos? 4, você está disposto a estabelecer um momento de bênção na sua família, nos moldes que eu acabei de ensinar aqui? Você quer estabelecer, está disposto a estabelecer um momento de bênção na sua família, nos moldes que nós estamos ensinando? E 5, você se dispõe a trabalhar aqueles 7 períodos que eu citei, em que a vida de uma pessoa deve ser abençoada por Deus através dos pais, e no 7º, no 6 pelos pais, e no 7º pelos filhos? Você se dispõe a trabalhar os 7 períodos em que a bênção deve acontecer na vida dos seus filhos, e depois, na sua velhice, você ser abençoado? Na concepção, na vida uterina, no nascimento, na infância, na puberdade, no casamento e depois na velhice. Esses períodos, precisam ser estações bem definidas onde acontece a bênção. Que idade têm os seus filhos? Quais dessas aqui já passaram? Por exemplo, os seus filhos já estão grandinhos, Digamos que você já tem filho aí com 20 anos. Então já passou a concepção, já passou a vida uterina, já passou o nascimento, já passou a infância e já passou também até a puberdade. Então 5 etapas já passou, mas você pode recuperar e orar por eles e abençoá-los e trabalhar isso que não foi feito naquela época, Mas está vindo aí o casamento, Casamento é uma etapa onde a bênção tem que acontecer, e depois você chega na melhor idade. Aí é a hora dos seus filhos abençoarem você. Eu e meus irmãos fizemos a cerimônia de bênçãos para os meus pais, em Goiânia, há um tempo atrás. Aproveitamos a oportunidade do aniversário da minha mãe, e nós fizemos essa cerimônia. Eu já fiz a cerimônia de bênção para as minhas filhas. Uma era adolescente, a outra estava já mocinha já, mas dentro do padrão de idade ainda era adolescente. E tem sido uma bênção, e nós queremos trabalhar, queremos ajudar para que isso chegue na vida de vocês, na família de vocês. Se precisarem, nós podemos auxiliar, podemos dar instruções, dar informações. Até se alguém desejar o esboço, pode solicitar por e-mail ou por WhatsApp, que a gente fornece sem problema algum. Nosso propósito, como Monte das Oliveiras, é abençoar para que isso facilite. Amém? Antes de orar, só um aviso: quarta-feira agora é a primeira quarta-feira do mês, e nós vamos então celebrar a ceia. Estamos trabalhando com a Casa de Bênçãos, e após o sermão, após a mensagem da Casa de Bênção, nós vamos estar ministrando a ceia. Então, compre lá os elementos, o suco de uva,
né, o pão, deixa tudo partido, tudo prontinho ali na mesa para assistir a transmissão, né, e após a transmissão nós vamos celebrar a ceia. Para nós da Monte das Oliveiras, a ceia é um momento muito especial. Ela é muito significativa para a nossa fé. Toda a nossa expectativa, toda a nossa esperança, todo o conteúdo, né, da obra da redenção está condensado ali na cerimônia da ceia. Você é nosso convidado, né, e os irmãos da igreja, nós fazíamos isso todos os primeiros sábados do mês, mas agora com a pandemia e o isolamento social, nós temos praticado isso através da live. A gente faz aqui no estúdio e os irmãos fazem em casa, mas mesmo assim tem sido muito abençoador e nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças porque a tua palavra, ela penetra profundamente na divisão de alma, espírito, de juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nós temos o desejo de abençoar não só os nossos filhos, mas todas as famílias da terra. E obrigado por nos guiar ao caminho de restaurar o processo e a cultura de bênçãos na nossa cidade, na nossa igreja, e através daqui chegar a outras famílias que também desejam abençoar os seus filhos cerimonialmente. Obrigado por esse tempo de louvor, de adoração, e por tudo que o Senhor nos deu nesse dia e vai nos dar nessa semana que vamos começar. Pai, por tudo isso, nós apresentamos a nossa gratidão e o nosso louvor e o nosso reconhecimento. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todo o povo de Deus em toda a face da terra agora e sempre. Amém.